E aí, concurseiro, tudo beleza? Aqui é o Luiz Eduardo, auditor fiscal do Estado de São Paulo, professor e coach do Estratégia Concursos. E hoje eu tô aqui porque eu queria falar um pouquinho com você sobre simulados, tá? Pessoal, dá para gravar vários vídeos sobre simulados. No vídeo de hoje, que eu considero o primordial, eu queria passar para você a funcionalidade que o simulado tem dentro de uma preparação para concursos públicos, tá? Para a gente saber o porquê o simulado é importante, a gente tem que saber o que é a preparação para concursos e outra, saber como a gente vai ser testado no dia da prova. Sabendo isso, a gente consegue definir como vai ser a nossa preparação. Então, eu vou falar hoje como você deve chegar no dia da prova, a preparação que você tem que fazer para chegar até lá, e como o simulado vai entrar para testar você não em relação só às matérias, mas ele vai te testar principalmente em relação a essa preparação da véspera. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Fazer o concurso lá no dia, é claro, se testar em relação ao conhecimento que você tem das matérias, mas também vai estar testando aquele concorrente que conseguiu na véspera da prova fazer melhor preparação. E essa preparação da véspera da prova influencia muito o dia da prova. Mas antes de começar, eu queria já divulgar aqui um simulado que o Estratégia vai estar liberando dia 29 e 30 de julho aqui de 2017 para os cargos de auditor fiscal da Receita Federal e analista tributário da Receita Federal. O link para inscrição nesse simulado eu vou deixar aqui no comentário dos vídeos. Você vai acessar, se inscrever. Nos dias 29 e 30 você vai entrar no site do Estratégia, baixar o caderno de provas, vai fazer como se estivesse na prova mesmo, dentro do horário previsto. Depois você vai colocar o gabarito no site e vai ser gerado um ranking. E do dia 1 ao dia 4 de agosto, os professores do Estratégia no canal do YouTube vão corrigir ao vivo as suas questões dos simulados e você vai poder tirar todas as suas dúvidas lá pelo bate-papo ao vivo. Beleza? Então, pessoal, para quem estuda para a área fiscal, não só para a Receita Federal, não perca essa oportunidade aí de você se testar e se comparar a nível Brasil em como você está na sua preparação. E nesse vídeo de hoje também eu queria dar um guia para esse pessoal que vai fazer simulado. Então vamos lá. O que é a preparação para concurso? Vamos falar primeiro dela antes de a gente entrar propriamente no assunto do simulado. Estudar para concurso durante um grande período da sua vida, meses, talvez anos, ficar estudando um monte de coisa, uma quantidade enorme de conteúdo, para você ser testado em 1 ou 2 dias de prova. É isso que acontece. Beleza, isso é um ponto. Segundo ponto, todo mundo quer ser aprovado o mais rápido possível. De fato, algumas pessoas que a gente conhece, aprovados, demoraram 3, 4, 5 anos, mas todo mundo quer, se possível, em 1 ano ser aprovado. Então a gente está combinando duas coisas. Primeiro, a gente tem que aprender muito conteúdo e chegar e mandar bem numa prova. E outro, a gente quer fazer isso o mais rápido possível. E o que vai acontecer, pessoal? Se você aprende muita coisa em pouco tempo, esse conteúdo fica volátil na sua cabeça. Ou seja, se você se afastar dele por 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, você já começa a perder muito daquele conteúdo que você adquiriu. Um professor, por exemplo, de direito administrativo, que dá aula há 5 anos. Se esse professor, por exemplo, se afastar das aulas por 1, 2 meses para tirar umas férias e voltar, ele vai conseguir entrar na sala de aula e dar uma aula normalmente. Agora, se o concurseiro se afastar 1 mês, 2 meses do estudo que ele está fazendo, na hora dele voltar ele percebe que ele perdeu muito, vai ter matérias ali que ele esqueceu completamente. Então, como a gente combina o estudo de muito conteúdo com uma preparação rápida? Para a gente responder essa pergunta, a gente tem que saber o que é o dia da prova, o que vai acontecer lá no dia da prova. Pessoal, no dia da prova, a banca vai trazer algumas questões e você tem que responder aquilo lá rápido. Ou seja, você tem que estar com aquele conhecimento que você veio aprendendo ligeiro, acesso rápido no cérebro para já chegar e despejar ali nas questões. Agora tem uma coisa, se você sempre estudar, se preocupando em ter sempre tudo na cabeça, 100%, você vai se decepcionar, você não vai conseguir fazer isso. Isso vai prejudicar o seu avanço na matéria, porque você vai querer sempre garantir que o que você já estudou foi memorizado. Aí você não avança, percebe que não dá tempo e começa a ficar maluco. Poxa, como é que a pessoa é aprovada, tem que estudar isso aqui tudo se eu nem decorei os assuntos das primeiras aulas? Então aqui eu já quero tirar um peso das suas costas e falar o seguinte: não estude querendo memorizar naquele primeiro momento, tá? Não se preocupe com isso. A memorização é um processo, ela vai acontecendo e, claro, lá perto da prova você se preocupe em memorizar uma ou outra coisa que é mais importante. Mas basicamente, no começo do seu estudo, o que você tem que fazer é estudar o seu material, aprender o que você está lendo ali e grifar o seu material. O estudo para a prova do concurso, ele deve ser feito pensando realmente no dia da prova. Você não pode pensar em um mês antes da prova estar com tudo fresco na cabeça. Se você fizer isso,
e você não vai conseguir manter, você não vai conseguir estudar 10 a 15 disciplinas sempre girando no seu ciclo, é muito difícil você fazer isso. O seu estudo deve ser baseado no dia da prova. E para você chegar no dia da prova com tudo fresco na sua cabeça, é importante que bem na véspera da prova você saiba fazer uma preparação e ter uma organização de forma a pegar tudo aquilo que você estudou e de forma rápida, bem perto da prova mesmo, você conseguir deixar tudo aquilo de forma bem mais acessível no seu cérebro, bem mais rápida. Aí você chega na prova com o máximo possível de coisas bem frescas na cabeça, aí você vai ver que você vai estar resolvendo as questões rapidamente, vai estar conseguindo marcar com uma certeza boa no decorrer da prova, e aí as suas chances de ser aprovado, de chegar na prova realmente concorrendo, são bem maiores. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? No dia da prova, você vai ser testado no conteúdo das matérias, mas implicitamente vai estar um teste ali de como foi a sua preparação bem antes da prova, bem na reta final da prova. Pessoal, nos concursos que eu fui aprovado, se me desse um simulado 2 semanas antes, eu tiraria uma nota muito ruim. Mas como a minha preparação foi para 2 semanas depois, foi para o dia da prova, eu fui lá e fiz uma boa prova. 2 semanas antes das minhas provas, eu estava me preparando ainda para adquirir algum conhecimento que eu não sabia, ou ainda fazendo exercícios de assuntos que eu não sabia resolver. Enfim, estava rolando lá uma preparação ainda, não estava rolando uma reta final, ou seja, não era aquele momento em que eu ia me preocupar em tentar deixar todo aquele conhecimento que eu já tinha visto alguma vez, que estava grifado nos meus PDFs lá, bem fresco ali para eu chegar na prova e chegar lá concorrendo. Então, onde é que entra a importância do simulado aqui? O simulado é a mesma coisa, ele vai te testar em relação aos conteúdos, mas quem na reta final do concurso aí do simulado fizer uma revisão melhor, obviamente vai ter um desempenho melhor no dia lá do teste. Então, como você encara o simulado? Você tem que encarar como uma oportunidade de se testar nas matérias, claro, mas também em ver se realmente aquela revisão de véspera que você fez nele ali valeu a pena. Claro que esse tipo de simulado que eu estou falando, em que vale a pena fazer uma revisão de véspera, é o simulado que nem esse do Estratégia que vai ter para a Receita Federal. É um simulado idêntico ao da prova, com questões, no mesmo nível, mesma quantidade de questões. Mas aí fica a dúvida, quem não tem tempo para fazer um simulado desse ou não tem um simulado desse à sua disposição? Ou quem é iniciante, intermediário, pode perguntar, pô, como é que eu vou fazer, Luiz, um simulado desse se eu não estudei a matéria toda? Nesse caso, eu até recomendo um procedimento que eu fazia quando eu estudava e que também eu aplico com os alunos que eu trabalho no coach, que é o seguinte, você pode fazer simulados menores, em quantidades menores do que aquele simulado grandão que é no estilo da prova. Pessoal, um simulado desse idêntico ao da prova, você vai perder aí de 4 a 6 horas para fazer, dependendo do tempo da sua prova, né, que está lá no edital do seu concurso, e depois vai perder para corrigir mais de 3 a 5 horas, talvez, né, para aquela correção bacana de você olhar, dar o feedback no seu material de estudo, enfim. Então, o interessante é você, por exemplo, selecionar algumas matérias e dessas matérias você se testar. Ou então você seleciona até uma quantidade de matérias maior, mas em compensação diminui a quantidade de exercícios para você se testar. Então, por exemplo, se no edital do seu concurso está dizendo que contabilidade lá vai ter 30 questões, de repente no seu simulado você pode colocar apenas 12 questões. De outra forma, por exemplo, se você é um estudante intermediário, vamos supor aqui que o seu concurso tem 15 disciplinas, você só estudou 7, está estudando 7 ainda, não finalizou, e você até agora só finalizou 2, por exemplo. Então vamos supor que todo sábado você faça um simulado para se testar. Nesse simulado de sábado, o que você pode incluir é, por exemplo, dar prioridade a essas 2 disciplinas que você já finalizou, e das 7 que você ainda está estudando, vamos supor que 3 você esteja estudando, mas quase finalizando. Então você pode fazer um simulado com 5 disciplinas. 2 serão essas que você já finalizou, e as outras 3 disciplinas serão disciplinas que você está estudando, mas que está quase finalizando. No caso de falta de tempo, eu recomendo isso mesmo. Faça simulado só do que você já acabou das matérias, ou então das matérias que você está na reta final do estudo. Até porque, se você inserir muita matéria para fazer simulado, isso pode prejudicar lá o seu avanço normal no estudo, nesse caso de você ser um estudante iniciante ou intermediário. Para o concurseiro que já é avançado, aí ele pode gerar o ciclo dele de estudos com diversas matérias. Então, no caso, quem vai fazer um simulado completo, que nem esse que vai ter agora dia 29 e 30, o que eu recomendo é que você já se planeje hoje, pensando como se lá o dia 29 e 30 fosse efetivamente o dia da prova.
E se fosse o dia da prova, como você faria suas revisões? Eu te passo mais uma dica aqui para isso. Sempre pense que o simulado para você tem que ter um objetivo. Isso vale muito para quem vai fazer um simulado, mas ainda não estudou todas as matérias daquele simulado. Aconteceu comigo. O primeiro concurso da área fiscal que eu fui fazer foi o fiscal do ISS São Paulo em 2012. E quando eu cheguei lá na prova, quando eu me inscrevi e tal, eu sabia que eu não teria tempo de estudar todas as matérias. Mas eu pensei na chance de fazer aquela prova como uma oportunidade para eu melhorar em algumas disciplinas. E eu escolhi essas disciplinas lá: tributário, contabilidade, português, raciocínio lógico, estatística. Eu elegi algumas disciplinas e falei, não, no dia da prova, o meu teste mesmo, eu vou querer me testar em relação a essas disciplinas aqui. E de fato, no dia da prova, eu mandei bem em contabilidade, bem em tributário, melhor até do que eu esperava. Mas eu fui mal na parte de matemática, que eu me julgava bom. Na parte de português também eu fui muito mal. Então, isso que foi bom, porque a prova do ISS São Paulo, que foi um simulado para mim, porque eu não cheguei competitivo nela, não tinha fechado tudo, mas ela serviu para mim como um teste nessas disciplinas que eu elenquei. A disciplina lá de economia, que eu ainda não tinha estudado, eu simplesmente desconsiderei na hora da prova. Uma outra disciplina, informática, eu comecei a estudar depois do edital. Então foi bacana para ver o quanto daquela minha preparação foi eficiente no curto prazo até eu chegar no dia da prova. Então é isso. Sempre pense que o simulado tem que ter um objetivo para você. Se você já fechou tudo, bacana. O seu objetivo com o simulado é ser um dos melhores colocados ali naquela classificação. Se você é intermediário ou iniciante e vai lá fazer o simulado, vá com outro objetivo. Quais são as matérias que você já estudou? Elas vão estar no simulado. Então, seu objetivo é, nessa reta final, nesses dias que faltam até o simulado, você tentar fazer uma revisão geral nessas matérias, como se o simulado lá fosse a data da prova, você fosse testar, mas só em relação a essas disciplinas. Abriu o caderno de provas, viu lá disciplinas que você ainda não estudou? Deixa para trás. Considera que o seu objetivo é ir bem naquelas matérias que você revisou na reta final e está se preparando. Outra coisa, pessoal, para quem é iniciante, intermediário, não olha para o ranking no simulado, para os primeiros colocados e pense assim, não dá para mim, esse pessoal está muito avançado. Eu te afirmo uma coisa, o cara que está avançado e manda lá 80%, 90% num simulado desse, ele está extremamente cansado de estudar. Às vezes ele abre o livro ali, a apostila para estudar, a motivação dele já está um pouco abalada. Porque até ele chegar naquele nível, ele se dedicou muito, ele estudou muito. Enquanto você, iniciante intermediário, às vezes até está um pouco desmotivado, mas a cada estudo que você faz, você está progredindo. Enquanto o avançado, ele estuda para ele não perder o que ele já fez. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? O avançado está aqui. A cada dia de estudo dele, ele cresce muito pouco, não tem mais muito para onde ele crescer, ele já estudou tudo. Agora, quem é iniciante intermediário, a cada dia de estudo você vai progredindo. E o avançado, se ele não tomar cuidado, você vai passar ele. Além disso, se você acerta 40% no simulado e o 01 acerta 90%, em tese, o simulado é melhor para você. Porque você tem 60% de conteúdo ali que você pode melhorar, enquanto o 01 só tem 10%. Resumindo, o simulado é bom para todo mundo, vale a pena inserir no ciclo de estudo, tem um objetivo claro em relação ao seu simulado, de acordo com o seu nível de estudo, e não deixe passar essa oportunidade aí, no caso de quem estuda para a área fiscal, de fazer simulado no Estratégia dia 29 e 30 e acompanhar as revisões ali no decorrer da semana, do dia 1 ao dia 4 de agosto. Beleza? Então, vá lá, não perde tempo. Se inscreve aqui no link que está na descrição do vídeo, pega um papel, uma caneta, já faz uma organização dessa reta final até o simulado. Eu sugiro para você um vídeo que eu gravei no Estratégia semana passada. O vídeo se chama Como se tornar um auditor fiscal. E nesse vídeo de 2 horas e meia, tem uma parte dele mais ou menos ali pelo meio, em que eu comento como você deve fazer a organização dessa reta final para a prova. E claro, essa organização também vai servir, se aplica, no caso de você fazer um simulado desse, como a gente vai ter no Estratégia aí. Pega aquelas dicas, se organiza lá com a organização regressiva que eu explico no vídeo, aplica, vai fazer esse simulado e pense sempre nos seus erros no simulado como uma chance de você melhorar no seu estudo. Beleza, pessoal? Um grande abraço, obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir e se inscrever aqui no meu canal do YouTube. Beleza? Um abraço, bons estudos!